Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da Veda. E hoje eu tenho o prazer de receber o CEO e fundador da Veda, Rodrigo Marcati, que vai compartilhar um pouquinho a jornada, a trajetória dele e a construção dessa empresa. Obrigada, Rô, por aceitar o convite. Que honra, né, que faltou convidado, vamos falar, traz ele mesmo. Que nada. Prazer, prazer. Acho que é um projeto bacana que a gente está, né, levando mais conteúdo, tentando trazer papos interessantes, né? Então vamos falar um pouco hoje aí sobre o mundo da assessoria, sobre empreendedorismo, sobre, né, um pouco de futuro. Antes de chegar nesse ápice, eu quero que você conte pra gente quem era o Rodrigo antes da Veda. Eu acho que é importante a gente colocar aqui, porque as pessoas veem você agora e não imagina, né, como que foi a construção da sua trajetória até, né, construir a Veda e chegar, né, no tamanho da empresa que chegou. Bom, eu acho que eu- existem dois períodos, né? O Veda que entra o mundo empreendedor, de fato. E antes da Veda, o cara que queria ser executivo, né? Então, eu nunca sonhei em ser empreendedor, diferente de muitos amigos que eu fiz ao longo dos últimos anos, do mundo de empreendedores, né? De empresários, diferente deles, eu nunca tive essa ambição. Né? Eu acho que eu estava mais com o mercado financeiro, ele é um padrão, acho que mais conservador, né? E no meu começo de carreira, o normal era Ser diretor de entrar banco. num banco né, e buscar uma carreira, né? Muitas vezes ficar em um único banco a vida inteira, né? Acho que esse era quase que um modelo militar, né? De você ir a cada 2 anos sendo promovido, né? Alcançando uma patente. Era isso, eu comecei num banco tradicional, fiquei meu tempo lá. Quando apareceu a oportunidade de migrar para um outro banco, eu fiz porque entendia que era, né, uma opção ali de conseguir acelerar esse crescimento. E fiquei 10 anos em banco, nesse segundo banco, fazendo exatamente o que eu imaginava que era o melhor para minha carreira, né? Crescimento, focando em ser executivo, focando em ser diretor do banco, até que eu cheguei nessa cadeira e descobri que a satisfação não caminhou junto, né? A felicidade não veio junto, né? Parece um pouco romântico demais, mas eu acho que é verdade, né? Eu acho que a geração anterior à minha não teve espaço, né, para pensar em felicidade, né? Eu acho que era uma questão, o trabalho era obrigação, botar dinheiro em casa, né? E ter ali quanto mais tempo dentro daquela empresa, naturalmente, né, essa devoção pela empresa, você era Era como recompensado se por aquilo que isso. te desse prazer não te dá dinheiro. Isso o prazer era não ser mandado embora, né? Então você ir construindo uma carreira dentro daquela empresa, e a tua recompensa tinha que ser só essa, né? Eu acho que a geração que veio em seguida, né, a minha geração já começou a olhar muito mais para a história do prazer. Então a gente já começou a ver mais mudanças, né? Talvez não como é hoje, onde existe uma tolerância muito baixa, muito curta, né? Principalmente dos mais jovens, de com 6 meses, com 1 ano já querendo mudar, querendo, né, buscar rotas completamente diferentes, nunca se sentirem plenamente satisfeitos, né? É um nível de demanda muito forte, né? De não aceitar desafios, de não aceitar obstáculos, Desconforto. o desconforto, né? Então, quer sair rápido, quer mudar de ambiente, né? De zona de atuação. Eu acho que a nossa tinha, né? Eu acho que teve mais perseverança, tem mais resiliência, né? Quem tem em torno dos 40 anos. Mas no meu caso, eu acho que tinha essa questão de ficar no mesmo ambiente e não permitir olhar tanto para esse aspecto. Mas quando chegou a fase de eu virar diretor, simplesmente a cabeça não acompanhou, né. Aí veio, questões de ansiedade, insônia, conversas mentais, né. Poxa, se eu queria isso, consegui jovem, né. Eu virei diretor do banco com 32 anos de idade, o que não é normal dentro do mercado financeiro. Eu acho que fui precoce para essa função.
E aí, de novo, assim, tinha ali uma talvez imaturidade emocional, mas também tinha algo que me mostrava que, poxa, você não vai se realizar nesse lugar, nesse momento. E aí, olhando, tentando ampliar, né, os horizontes, tentando olhar para onde que a gente podia ir, aparece esse segundo Rodrigo com vontade de tomar risco, O de ser mais desconforto protagonista, que te o gerou. desconforto, o desconforto. Não era a primeira opção. Foi né, não estar feliz ou satisfeito ou, né, enfim, realizado naquele momento, mesmo estando na cadeira que eu almejava, que me fez olhar para o lado e falar: "Poxa, aonde eu vou conseguir, né, encontrar essa satisfação nesse momento, né? Será que se eu mudar de banco?" Provavelmente não, né, mudo o banco, mas, o mundo corporativo é muito parecido, né, você continua tendo que seguir certas regras, certos, direcionamentos que talvez para mim naquele momento não faziam sentido. E aí a opção de empreender, ela não é por acreditar que, eu estava trabalhando para os outros, eu não era feliz por conta disso, mas sim por acreditar que talvez sendo mais protagonista da história, eu ia conseguir encontrar melhor esse equilíbrio, né, de realização profissional, com saúde mental, com ambições pessoais e também, óbvio, né, depois de um tempo que você já tem uma história na tua área de atuação, que você já confia um pouco mais na sua capacidade de fato entregar um resultado, fica um pouco mais fácil também correr esse risco, né. Quantos anos de assessoria até chegar a esse ponto crucial da virada para dar o start na vida? Aí eu tinha 15 anos de mercado quando fiz esse movimento, né, acho que isso não é uma fórmula, eh, única, né, eu acho que depende muito na época que a gente tomou essa decisão, e aí eu falo a gente, porque também, foi mais fácil de tomar essa decisão, uma vez que eu tinha uma equipe comprada comigo e que topou o risco, né, então óbvio, né, quando você toma, uma decisão como essa, junto com outras pessoas que te encorajam, te apoiam e vão estar junto com você, fica mais fácil, né, então Mas você foi a sementinha ali neles, né? Você, de certa maneira, você vendeu essa ideia e também, né, encadeou esse movimento dos seus sócios. sim, sim, mas eu acho que é isso, eu acho que se no primeiro momento eu tivesse levado a ideia até eles e tivesse Encontrado resistência. encontrado resistência ou apoio não tão incondicional, talvez eu teria refletido muito mais sobre a decisão. Uma vez que você vai e a pessoa, né, bom, de primeira já topa, não, estamos junto, vamos fazer acontecer, eu acho que isso te gera mais combustível, né, acho que apesar da tua responsabilidade ser maior, porque não é só a sua vida, não é só o seu trabalho que você está botando em risco, né, você está, convencendo outras pessoas a partilharem desse sonho com você e tomar o mesmo risco, Aumenta a responsabilidade. aumenta a responsabilidade, só que ao mesmo tempo você se sente muito mais amparado, muito mais, resguardado. Então eu acho que isso ajudou muito nesse processo. E aí de novo, né, a gente já tinha uma história na profissão. Foi um movimento um pouco mais fácil, você tem uma equipe, você tem uma história, você já conhece mais ou menos como o mercado, eh, poderia responder. Então acho que nesse sentido foi um pouco mais tranquilo. Qual que foi o maior desafio nos primeiros anos de vida da Veda? Eu acho que foi entender o que que a gente poderia ser, né, assim, a gente quando montou a Veda, ou quando planejou sair do banco para montar a empresa, a gente tinha uma cabeça, assim, primeiro, né, de construir algo que tivesse muito mais a ver, muito mais próximo daquilo que a gente acreditava, de valores, de trabalho, de entrega para o cliente, de compromisso com o cliente. Mas não de que tamanho que a empresa teria, quanto ela iria faturar, quanto que a gente iria crescer. A gente não tinha experiência nisso, em ser empreendedor, até para poder fazer esse tipo de planejamento. Eh, então, o primeiro ano foi um ano de sobrevivência, né? Pô, a gente tem que, em um ano, fazer um negócio parar de pé, né? Então,
tem que ir atrás dos clientes, temos que trazer receita, faturamento para dentro de casa para a gente pagar nossas contas. Todo mundo, obviamente, uma coisa que você toma um risco desse, você é muito jovem, teu padrão de vida é de um tamanho. Depois, mais velho, obviamente, você já tem, né, filho, casa e outras despesas. Então, assim, a tua tolerância, se você não fez uma reserva, né, se você já não tem um colchão, a tua tolerância ao risco, ela diminui e o prazo também. Então, a gente meio que, assim, entre os fundadores ali, se colocou um prazo de 1 ano para que a gente atingisse o break-even financeiro individual. Assim, pô, eu tenho que estar daqui 1 ano ganhando algo parecido com o que eu abri mão nesse momento. Então esse primeiro ano foi para isso. Durante esse processo, que eu brinco que de fato o bichinho do empreendedor nos picou. Porque até então a gente queria ter a nossa empresa com a nossa marca, mas meio que assim, vamos se juntar, vamos se apoiar, cada um vai ter a sua carteira de clientes. Como é sei lá, um escritório de advocacia tradicional, que está ali em cima dos sócios, né? Só que durante esse processo a gente falou, opa, essa indústria está mudando, né? Cada vez que a gente olha lá para o modelo americano, a gente vê que o negócio pode crescer muito mais do que é hoje. Você só percebeu isso depois que você já estava dentro do negócio. Porque, assim, de novo, quando você está dentro do banco, por mais que você esteja acompanhando o mercado, e eu, de certa forma, acompanhava como diretor, participava de fóruns do mercado, de reuniões na Ambima, uma vez por mês, e você olha de forma muito superficial. Você sabe muito bem o que está acontecendo dentro da sua casa, mas você não está olhando, né, com a mesma cabeça, com a mente aberta para o mundo inteiro. Quando a gente decide sair e vem para esse lado e a gente começa a receber muita informação, começa a olhar, começa a ver que o mundo era muito maior do que aquilo que a gente estava enxergando, a gente vê que o tamanho da oportunidade que a gente tinha à frente era muito maior, né? De novo, a gente fez esse movimento em 2017, quando a Veda nasce, a XP não era 10% do tamanho que é hoje. E já estava começando a incomodar os bancos. Na época, os bancos tradicionais, né, os 5 maiores, tinham 95% do dinheiro, né, do patrimônio de todos os investidores pessoas físicas no Brasil. Hoje já é um pouco menos de 90%. Ou seja, ainda tem muita oportunidade, mas já foi um avanço gigante. Então, quando você olha isso, e aí olha o modelo americano, que 15 anos atrás era igual, e hoje você tem 90% do patrimônio dos americanos sendo assessorados por profissionais como nós, empresas como a nossa, mais independentes, com essa arquitetura mais aberta, você vê que ainda tem muita oportunidade. E esse tipo de noção a gente só passou a ter depois que já tinha montado a empresa e depois que estava sentindo de fato que a resistência do cliente era menor, que de fato existia uma onda que caminhava nesse sentido, assim como ainda tem novas evoluções vindo. Foi um movimento super importante que aconteceu nos últimos anos. A gente só sabia fazer investimentos, a gente só falava de investimentos. Então, no começo, quando a Veda nasce, ela era uma casa de assessoria de investimentos. Atendendo a pessoa física. Atendendo a pessoa física. Hoje, né, ao longo dos anos, a gente foi percebendo que o mercado estava mudando tanto nessa direção que todas as áreas financeiras, todos os serviços financeiros estavam procurando empresas como a Veda para ajudar no processo de distribuição de outros soluções. produtos. Eu acho que isso que é interessante você colocar aqui, porque eu também, há alguns anos atrás, quando a assessoria de investimento começou a ganhar força, entendia que era algo para atender só a pessoa física. E só quando eu entrei na Veda que eu entendi que isso daqui era uma boutique de negócios e que tem, né, várias áreas aqui dentro da Veda. Então, eu queria que você explorasse um pouco esse assunto, né, explicando o momento em que a Veda deixou de atender só a pessoa física e foi migrando para outros negócios. Eu acho que assim, é um movimento meio que coordenado no mercado. Óbvio que alguns escritórios mais preparados se tornaram empresas mais rápido, eu acho que esse é o nosso caso. Mas eu brinco, né? 2016, quando eu fui fazer a primeiro bate-papo, tomar o primeiro café lá na XP, a convite deles, ainda como diretor no banco e sem
ter claro que eu queria sair, muito pelo contrário, e foi colocado na mesa a possibilidade de virar agente autônomo, eu brinco, foi uma reação que eu tive super negativa, porque agente autônomo, até então, não era empresa, não era profissional, né? Eram pessoas que enfim, não eram nem tão vinculados a nenhuma casa, cuidavam ali de uma carteira pequenininha de clientes, com foco muito em renda variável, e aquilo vinha mudando ao longo do tempo. Dali para frente, mudou completamente. Quando a Veda nasceu, a gente tinha, sei lá, o maior escritório da época tinha R$ 1 bilhão sob custódia. Ninguém tinha, nenhum desses escritórios tinha departamentos de economia, área de produtos, área de inteligência, área corporate, área de câmbio, de crédito, mesa de renda variável. Não tinha área corporativa, RH, marketing, financeiro. Era o sócio ali que, dentro Se se desdobrava. desdobrava, fazia um pouquinho de cada um. Queria fazer um evento, ele sentava e convidava cliente, fazia um convitinho ali, mambembe, ia atrás de fornecedor, contratava tudo. Se queria fazer alguma ação de marketing, né, pedia ajuda para alguém, mas não tinha nada profissional acontecendo nesse mercado. Dali para frente, as coisas começaram a virar, de fato, mais profissionais. E até que foi rápida, né, essa Então, óbvio, né? Assim, é óbvio no sentido de que você tinha muito investimento acontecendo, porque as pessoas começaram a perceber que dava para fazer igual o modelo americano. Você teve um período de juros, né? E aí entrando um pouco na nossa área aqui de economia, que está diretamente ligada, né? O juros mais baixos, ele faz um movimento, favoreceu muito, né? Assim como favorece todo empreendedorismo no mercado financeiro, não diferente, favoreceu com que esses escritórios começassem a pensar, alguns escritórios, né? De uma forma de transformar isso numa empresa mesmo, com mais áreas, com mais serviços, focando em crescimento, ampliando, abrindo filiais. E foi esse caminho que a gente escolheu, né? Como viramos empreendedor, poxa, né? Montamos nosso escritório, deu certo, né? Aquela ambição de um ano meio que tá seguro de que tinha feito uma escolha boa em termos financeiros, aconteceu. Tá bom, então o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Vamos fazer isso daqui dar certo no sentido de multiplicar, né? De trazer mais profissionais, de crescer a nossa marca, de transformar a Veda não só num escritório, né, de alguns profissionais, num modelo mais boutique ali, cada um cuidando da sua caixinha, ou vamos transformar isso numa marca de fato, né, numa referência no mundo de assessoria de investimentos. E aí acho que aconteceu de forma natural, a gente nunca precisou fazer grandes estudos sobre isso, era mais intuitivo de que, né, a gente, pelo time que a gente tinha, pelo que a gente tinha feito em tão pouco tempo, né, em um ano de fundação, pelo momento que o mercado estava passando e que as coisas estavam, né, positivas, que fazia todo sentido a gente continuar transformando isso numa empresa maior, abrindo novas frentes de negócio, multiplicando os nossos sócios. Enfim, e é isso que continua acontecendo até hoje, né? A gente está nesse caminho de expandir, que eu acho que que é natural. é o bichinho do empreendedorismo, né? Você nunca está satisfeito com o tamanho que você tem, né? Você sempre quer crescer mais, você enxerga a oportunidade no mercado, né? Seja de aumentar o teu portfólio, de ter mais produtos na prateleira, ou seja, de ampliar a tua área de atuação, né? Onde que eu posso ir geograficamente, sabe? Eu posso ir no Brasil inteiro, eu posso ir inclusive para fora, né? Onde eu posso ser mais eficiente, né? E aí eu estou falando em geral, para qualquer indústria, né? Se eu sou uma indústria, eu tenho 2 produtos, será que eu posso vender o terceiro? Será que eu posso ter uma logística melhor? Será que eu posso ir mais rápido, né, até os pontos de venda? Será que Brasil é a minha única área de atuação? Eu consigo explorar outros mercados? Então, será que eu consigo ser mais eficiente? Comprar Muitas perguntas que você que é o que faz eu no acho dia a que eu dia. acho que é um mundo empreendedor, é isso. É como você enxerga onde você tem oportunidade, como você se prepara para atuar nessa oportunidade. Então, qual é o teu tempo de ação? Você ficar refletindo muito, fazendo muito estudo, esperando aquele momento parecer que, putz,
nada vai dar errado, provavelmente você vai perder o time. Porque o mercado é muito dinâmico, porque a economia é cíclica, porque aparecem pandemias e cisnes negros o tempo inteiro. Então, Esse é um ponto que eu queria falar com você, porque é feito de altos e baixos. E aí a gente viu, né, agora o cenário um pouco mais complicado, elevação de juros. Qual que você acha que foi, né, o maior desafio para os escritórios em geral para lidar com esse contexto de elevação de juros? eu acho que assim, como empresário em geral, né? Eu acho que de novo, do mesmo jeito que você tem que estar com a cabeça aberta para olhar as oportunidades e para reagir rápido, tudo que você faz de teste você tem que fazer pequeno. Testa, vê se dá certo, funciona ou não, e aí sim você multiplica. Né? Não caia na tentação ou na ansiedade de achar que aquela é a bala da prata, então vai com toda a energia para frente. No mundo do empreendedorismo, são várias tentações que vão aparecendo ao longo do dia, assim como há novos negócios, novos produtos, e aí parece que é muito óbvio, mas toda vez que você toma uma decisão de sair do teu core, mudar o teu core, ampliar o teu core, você está, assim, a energia é tudo que você tem que mudar. Então, eu acho que os testes têm que ser menores, né? E de fato você comprova se aquilo faz sentido, se aquilo funciona para continuar investindo, para continuar apostando a sua energia. E aí eu acho que no mundo, né, de assessoria é isso. A gente entrou num momento de mercado lá, 2019, 2020, que estava muito óbvio, né? A gente estava com uma captação super rápida, os clientes saindo do mercado tradicional bancário e migrando para o modelo de assessoria, porque a gente estava conseguindo, né, rapidamente entregar algo que era talvez a maior necessidade do cliente, maior demanda, que era a assessoria em si. Não era produto, não era tecnologia, mas era ter mais presença, relacionamento mais ativo, transmitir mais confiança, Qualidade. atendimento de qualidade, porque quanto, né, juros baixos fez com que o investidor, na média, tomasse mais risco. Para tomar mais risco, ainda mais num país onde a gente tem um nível de educação financeira muito baixo, né? E aí eu falo, a gente tem um monte de profissionais como cliente, né? Profissionais renomados com pós-doutorado, doutorado, mestrado nas suas áreas de atuação, né? Advocacia, medicina, engenharia um pouco menos, mas, né, advocacia, medicina, área de humanas, assim, que não entende nada, não entende o básico, não sabe o que é o CDI, não sabe o que é a taxa Selic. E aí esse cara só sabe que a grana dele está rendendo pouco. E o gerente dele, tradicional, talvez não passasse, não tivesse disponibilidade, não passasse a mesma confiança que o mundo da assessoria estava conseguindo transmitir. Então a gente entrou numa onda super positiva. Aí veio a pandemia, né? Poxa, e aí como é que pegou a gente, né? Já pegou a gente num momento de expansão. Como naquele momento a pandemia criou a história do home office, tudo mais, não mudou as bases do mercado financeiro. Foi muito rápido, né? A gente teve 2 meses ali de vendaval e depois as coisas reagiram rápido. O impacto foi menor, assim, foi quase despercebido para a gente. O ruim foi quando a gente começou, de fato, né, o ciclo de alta de juros, com todas as operações, ou com grande parte das operações, expandindo muito rápido, né? Contratando, abrindo filial, né? Apostando que esse crescimento Que era o movimento ia da continuar, que assessoria. era o movimento da assessoria, que esse movimento ia continuar. Então aí que eu acho que entra de fato o empreendedor, porque É o desafio para lidar com quando uma situação eu adversa. falo, quando até tijolo tá voando, tá muito fácil crescer, né? Para onde você aposta dá certo. Pode dar um pouquinho menos porque você não está sendo tão eficiente ou porque você não tem tanta qualidade naquilo que você está se dispondo a fazer, mas você tá indo, né? O vento está te levando. Quando o vento muda de direção, e aí o desafio fica muito maior, talvez só os que são, de fato, empreendedores, né, no sentido de ter uma cabeça rápida, de corrigir movimento, de olhar tendência, de conseguirem fazer a gestão, né? Porque a gestão você tem que ter dados, você tem que ter informação, você tem que saber olhar isso, antecipar movimentos. Eu acho que nesse sentido a gente fez um bom trabalho, porque antes mesmo de começar a piorar, a gente já começou a reduzir, né, nosso ritmo de crescimento, de expansão, né? A gente já começou a olhar muito mais para custos, né, que
enfim, eu sempre falo para turma, eu falo, "Pô, custos é que nem unha em cabelo, de tempo em tempo a gente tem que cortar, porque é natural, a empresa está crescendo, você não olha para as pequenas linhas, né? Você olha para a última linha, para a linha final. Cresceu, você está feliz. A hora que para de crescer, talvez seja tarde demais você olhar para as pequenas linhas, né? A hora que você tem uma virada de mercado. Então, por isso que tem que ser um ato contínuo, né, de disciplina, de cortar unha ali toda semana. Então, eu vou lá, olho, faz sentido contratar isso, né? Não estou exagerando, não é luxo, não é supérfluo, né? Onde eu consigo brigar para negociar, né? Eu vou contratar um fornecedor a mais, será que eu fiz ali uma pesquisa boa de concorrência para ver se eu não poderia estar pagando menos? E por aí vai, né? Então, eu acho que esse é o trabalho do empreendedor, que num momento cíclico é onde aparecem os bons, né? E é na crise que estão as grandes oportunidades, né? Quando está todo mundo crescendo, você só está indo junto, você não está se diferenciando. Você está indo com o ritmo do Você está mercado. indo com o ritmo do mercado. Quando o mercado para de crescer ou inverte essa tendência, e aí aquele que está mais preparado, aquele que é mais diligente, aquele que está mais preocupado fazendo uma gestão mais próxima, ele vai ter oportunidade de se destacar e eventualmente abocanhar um pedaço de mercado de algum concorrente, ou que fica pelo caminho ou que vai ser absorvido pela própria empresa, né? Isso vale para tudo, né? Qual que é o maior desafio do empreendedorismo? Bom, no Brasil, basta estar no Brasil, né? É, eu acho que vem mudando muito, né? A gente fala isso porque é óbvio, né? Como brasileiro, a gente tem um nível de uma expectativa alta, né? A gente sabe o quanto a gente está atrasado em oportunidade, né? A gente vê. A gente olha o potencial e tá sempre falando que é o país do futuro. É, Mas as coisas acontecem. a gente pega lá a lista lá de Doing Business, né? Que são 140 e tantos países, o Brasil está em 132, né? Quase o pior, atrás de muito país que a gente, né? Para fazer negócio. Então, por quê? Porque é imposto, é burocracia, é taxa de juros, é tudo isso. Ao mesmo tempo, aqueles que se arriscam a fazer, e se fizerem bem feito, têm uma oportunidade muito maior, né? Todos esses desafios são os que justificam o retorno esperado ser maior, né? Porque se a gente não tivesse nenhum desafio de imposto, de taxa de juros, de burocracia, a gente também não teria retornos tão altos, né? Então, eu acho que existe um prêmio para se correr esse risco no Brasil, para ser empreendedor no Brasil. E eu acho que as últimas, assim, de anos em anos, eu vejo que vem melhorando a disposição das pessoas, né, quererem empreender. Mas também é uma certa fantasia, né, assim, do pessoal que é mais jovem, de não querer, né, Trabalhar estar pros vinculado, trabalhar com os outros, e aí tem, né, vou ser empreendedor. Mas isso é bom, cara. Eu acho que assim, se esse ambiente de fato permitir com que esse jovem, pelo menos arrisque, né, ser empreendedor, já é mais positivo, né? Se a gente pegar de novo, se eu pegar a minha geração, a minha turma de faculdade, ninguém, pelo menos na faculdade que eu fiz, ninguém queria ser empreendedor, né? O sonho de todo mundo que estava fazendo economia na PUC naquele ano lá era trabalhar no banco ou em algum departamento econômico. Então, você não tinha. E hoje você tem faculdades novas Para se preparar. sendo criadas só para quem já quer, logo jovem, ser empreendedor. Eu acho que isso que é interessante você colocar aqui, né, porque eu não sei como que foi a sua trajetória de construção, né, para virar gestor de uma empresa, se você, teve alguma ajuda, fez algum curso ou se foi na raça. Foi na raça? Um pouco de cada, um pouco de cada. Mas eu vou entrar nesse aspecto, né, de como eu atuo, né, de como eu tento me preparar e tento me organizar para isso, mas só para finalizar esse ponto do empreendedorismo, da geração, eu acho que a gente está, né, eu acho que hoje, comparado 20 anos atrás, comparado 10 anos atrás, existe um grupo cada vez maior de jovens, né, de universitários e de pessoas que às vezes nem vão para a faculdade, enfim, mas que buscam o caminho do empreendedorismo por opção,
né, na época dos nossos pais, e ser empreendedor às vezes era falta de opção. Então o cara ia abrir uma lojinha, o cara ia abrir oficina, o cara ia abrir um comércio por falta de empregabilidade, né? Então ele foi mandado embora, tinha ali um fundo de garantia, ia lá e para não ficar desempregado, para ter alguma renda, abria lá seu comércio. Hoje não, hoje as pessoas se estruturam mais e vão atrás de empreender, não algo, né, comoditizado, né? Vão assim, pô, aqui tem uma ideia, aqui tem um desafio, aqui tem um produto que pode ser Não, inovador. sim, as startups. E aí, pô, startups e empreendedorismo em geral é isso, né? Eu acho que tem ali uma ambição de tentar corrigir um problema da economia, da sociedade. Ou ver que ali existe muita margem, né? E, pô, tem uma oportunidade interessante. E aí, quanto mais empreendedores o Brasil tiver, quanto mais você tiver esse movimento acontecendo, isso vai reverberar positivamente na nossa economia, porque mais empreendedor gera mais competição, né? Tira a pressão da inflação, porque você tem mais tecnologia embutida, você tem mais alternativas, você tem disputa por preço, você tem Melhora disputa por qualidade, a produtividade. você tem melhor qualidade de produto. Então, no final do dia, a gente tem que incentivar cada vez mais, de fato, que essas gerações sejam empreendedoras, né? E hoje tem como, pelo menos, aprender ou pegar os primeiros passos para se tornar um empreendedor. Eu acho que o mundo da tecnologia ajudou muito e ter processos tecnológicos nesse mundo de empreendedorismo fica muito mais fácil, porque antigamente, para você montar uma empresa, você tinha que ter pessoas em todas as funções. Hoje você tem à sua disposição softwares de contas a pagar, softwares de recrutamento e seleção, empresas de marketing e um monte de servicinhos, né, que por conta da tecnologia são escaláveis e você consegue contratar de forma muito mais barata sem precisar, né, contratar um gerente, um profissional, alguém, enfim, com todos os encargos trabalhistas. Então, eu acho que ficou muito mais fácil você dar esse primeiro passo. É óbvio que depois, a hora que a empresa cresce e vai demandando ter estrutura própria, muda a situação. Mas esse primeiro start de você montar a empresa mais barata ali, para ser eficiente, para testar um modelo, para testar um serviço, já está muito mais possível no Brasil, e eu acho que isso é uma tendência que deve acelerar. Tomara, né? De novo, isso vai acabar sendo positivo para toda a economia. E eu tinha te perguntado para você Da questão da gestão. da questão da gestão, se você aprendeu na raça ou se teve algum curso, você seguiu aí algum passo a passo. Eu acho que assim, primeiro existe a passagem para a liderança, né? Antes de empreender, existiu ser líder, né? Porque quando lá pelo banco, eu virei diretor do banco, era um diretor novo, liderando pessoas mais velhas do que eu, com mais experiência, mais tempo até de banco do que eu. E ali eu sempre tentei seguir muito a filosofia do exemplo arrasta. Então, assim, poxa, eu sou mais novo, eu não tenho tanta experiência, e sabia, né, como é na maioria dos casos no mundo corporativo, que você não vai ser preparado, né? O banco não vai promover as pessoas porque elas já estão prontas para virar gestor, né? As empresas tendem a promover aqueles que são bons na atividade que exercem para virar o gestor, porque normalmente não tem planejamento, né? É a opção do momento, é a necessidade que faz a ocasião. Então, eu sabendo disso, eu sempre fui um cara de ficar percebendo, assim, pô, quais são os gestores, né, dentro da empresa que eu trabalho, ou que, né, quais são as qualidades que são reconhecidas, né? Onde que estão ali os melhores, né? Pô, deixa eu pegar um pouco dessa influência. Eu acho que eu tive a oportunidade de fazer curso, de fazer coaching, mas não foi isso que mudou. Eu acho que, assim, o principal foi não largar a posição operacional de uma vez e me tornar, agora eu virei o chefe e só vou cobrar e só vou tentar orientar os outros. Não, eu acho que eu continuei fazendo o que eu era, eu tentei casar, né, continuar fazendo o que eu sei fazer bem feito, que é ser assessor, que é ser comercial, Hoje. que é ser o comercial, porque se eu for bem, né, eu acho que aqui na cadeira que eu tô, se eu estiver fazendo bem feito isso,
eu posso orientar e mostrar o caminho para as pessoas me seguirem, né? Acho que mais do que falar, eu vou continuar mostrando que, ó, Você é o exemplo estou fazendo isso. claro do que você espera de Isso. quem está Então, de dentro da novo, eu empresa. acho que é isso. Eu acho que o exemplo arrasta nesse sentido, tá ali fazendo, cobrando porque eu fiz ou porque eu, né, porque eu tô ajudando, porque eu tô junto, eu acho que fez a diferença, no começo principalmente. E aí depois, né, eu acho que aí você vai tendo outros desafios, né, que não é só a gestão, né, e aí empreender tem a ver com entender sobre negociações, sobre como posicionar a sua empresa, sobre que decisões que você tem que tomar em relação ao caixa da empresa, investimento, sobre como olhar para todas as áreas onde você passa a ser gestor. Porque hoje na vida eu não sou mais só gestor comercial. Se eu fosse só gestor comercial é uma coisa, mas eu tenho que decidir ali junto com o Participa time, de todas o as comitê de decisões. caixa, né? Se a gente vai investir, se a gente vai desinvestir de alguma coisa, se a gente vai expandir, se a gente não vai expandir. Então a gente discute com um time de gestão de pessoas qual é o perfil de profissionais que a gente vai olhar naquele momento de mercado, o que está funcionando, o que não está funcionando. E aí discute com o marketing decisões de investimento que podem ser reforço de marca, que pode ser eventos, que pode ser campanhas de marketing digital. Então é natural, se você não for atrás de se aprimorar E é nesse importante sentido. participar dessas decisões, porque você participa, assim, você está bem próximo, acompanhando todas as decisões da empresa, né? Acho que assim, não só as grandes decisões, mas você está por dentro do que acontece em todas as áreas. Você acha que o olhar do dono é importante? Sim, eu acho que o desafio é você não microgerenciar. Eu acho que o erro que muitas vezes a gente comete é querer tomar todas as decisões e participar de todos os processos integralmente. E aí, o gestor começa a fazer? Ele vai sempre priorizar os assuntos que são mais confortáveis para ele, aquilo que ele Uhum. gosta mais, e vai empurrar com a barriga aquilo que ele não tem tanta proximidade, aquilo que gera desconforto. Então, se você não tiver os profissionais bons nessas áreas e você se afastar do microgerenciamento, você ficar só numa visão mais estratégica, aí talvez não seja positivo para a empresa. Agora, o CEO ou, né, os principais sócios de uma companhia, eles são os únicos que têm a visão geral, né? Toda decisão que você toma de um lado, ela está influenciando no outro. Então, assim, eu não posso tomar uma decisão de caixa e o meu time comercial está completamente desalinhado, porque eles vão ficar me cobrando coisas que, pô, já tomei a decisão aqui, né? Ou ao contrário, a de marketing tem que estar alinhado com o objetivo de expansão que a gente tem. Então, assim, tá tudo interligado. Então, o dono tem que participar, né? O dono, o CEO, o sócio principal, majoritário, o comitê, tem que ter essa visão clara, porque todas as decisões que você toma, comercial, de marketing, de RH, de gestão, de estratégia, impactam tudo, impacta toda a empresa. Então, se você não estiver participando de tudo, você pode começar a criar bichos diferentes, querendo cada um caminhar para um lugar, né? Eu ia perguntar de decisões difíceis e princípios de liderança que você segue. Mas eu acho que você acabou de falar de uma situação. E eu acho que a decisão difícil você passa a São aprender. muitas. Não, e você passa a aprender a tomar, né? Eu acho que assim, no começo é natural de um gestor novo, de um líder novo, de um empreendedor novo, ter aquela visão utópica de ser um cara gente boa, de querer agradar todo mundo e de querer que o clima seja muito bom. Com o tempo, você passa a entender a importância, ou deveria passar a entender, né? Nem todos passam, mas deveria entender a importância de ter conversas difíceis, de dar feedbacks, de mudar pessoas de lugar, de mudar pessoas de posição, porque eu falo, toda É a decisão, parte desconfortável do com trabalho? certeza, com certeza, e a gente tem dificuldade, né? Eu acho que, né, não sei se só brasileiro, mas acho que latino-americano em geral, tem dificuldade, né, em falar, de ser duro, em
em não ser agradável na conversa, em falar não. Ir para o embate. A gente tem, né? Às vezes a gente recebe uma reunião aqui, uma visita de um cara que vem apresentar um projeto, um produto que não tem nada a ver com a gente. Quantas pessoas de fato viram pro cara naquela reunião e falam, olha, desculpa, isso aqui não é o momento, não é por algum motivo não casa com a gente, obrigado, e encerra, né? Normalmente as pessoas tendem, tá bom, me manda aqui a apresentação, a gente vai discutir internamente, aí depois fica fugindo da outra pessoa, fica aquela enrolação, né? E não vai direto ao ponto. Então, eu acho que esse é um desafio que o empreendedor, né, o gestor da empresa tem que pensar assim, tem coisas que se você empurra com a barriga, ela nunca vai ser resolvida, né? Tem coisas que eu acho super importante o tempo administrar. Será que vale a pena eu ir nesse momento tentar arrumar isso? Ou se eu deixar um tempo mais, assim, as coisas não vão se acomodar, se encaixar. Mas, em geral, é o grande desafio do gestor, é saber que ele não vai ser agradável com todo mundo o tempo inteiro, de que é responsabilidade dele, sim, ter essas conversas, ter essas interferências e sempre pensar no CNPJ em primeiro lugar, no sentido de que tudo que eu faço, às vezes, para ficar bem com uma pessoa, com um CPF, ou para não... que dó, não posso tirar, essa pessoa tá indo mal, eu vou arrumar uma outra oportunidade para ela aqui numa outra cadeira só para não precisar mandar ela embora. Será que essa decisão pro CNPJ faz sentido? Então, é tentar o tempo inteiro refletir sobre isso. Essa conversa que eu estou tendo com aquela pessoa, essa decisão que eu estou tendo em relação àquela pessoa na companhia, ela é positiva para a empresa? Ou o que eu estou fazendo aqui pode acarretar negativamente para a empresa de alguma forma? Seja em custo, seja na cultura, seja no exemplo, né? Então, esse é o desafio e a gente tem que saber atuar sobre eles. É difícil, né? É difícil, não é legal. Acho que é mais fácil ser o cara gente boa, né? Que não briga com ninguém, que não interfere. Mas eu acho que se o sonho grande aí for ter uma empresa cada vez melhor, com mais qualidade, né? Com uma cultura forte, que é o que eu acho que vai sempre nos diferenciar dos nossos concorrentes, né? Preço, produto, tecnologia, tudo isso imita, né? Você copia. O diferencial tecnológico hoje pode ser a maior invenção que for. Ele dura 6 meses, né? O cara vai lá, cria o ChatGPT, a maior no Google, depois de 3 meses já tinha o dele, né? Então, tecnologia, produto, preço, no mês seguinte você pode copiar. Cultura não. Cultura é a única coisa que uma empresa tem que de fato é dela, né? Isso ninguém pode copiar. E quanto melhor, maior, né, mais forte for a cultura, mais blindada ela for, a chance dessa empresa ser mais sólida, mais resistente a períodos complicados, né, perseverar melhor no mercado onde a disputa é maior, provavelmente é mais alta. A gente está indo para o final do nosso bate-papo, mas tem uma pergunta que eu acho interessante a gente colocar aqui. É um tema muito importante que é o networking. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância do networking para a Veda e também que você falasse um pouquinho de você, porque esse networking que você tem hoje, ele foi construído ao longo da vida ou é algo que cresceu nos últimos anos? Não, ele cresceu bastante, pelo contrário. Eu, quando entrei no mercado, eu não tinha network nenhum. Assim, enfim, não venho de família rica, não estudei em escolas de milionários, né? Tô colocando isso como se esse fosse o networking. Que, obviamente, no mercado financeiro, para assessoria de private bank, essas coisas, é onde você tem a maior, né, oportunidade. Por isso que é interessante a gente colocar aqui a sua história, porque normalmente as pessoas elas já vêm de relacionamento que construíram na escola, na universidade, então fica um pouco mais fácil. Eu acho que o seu exemplo é interessante para a gente colocar aqui até para quem está começando, né? Ó, eu não tinha, né, não tinha essa base de relacionamento, tanto é que meu primeiro emprego nessa área, né, eu trabalhei de estagiário numa empresa francesa, depois fui para o Banco Safra
E aí minha segunda área de atuação, comecei na área de planejamento e controle, minha segunda área de atuação foi o private. E eu precisei sair do Safra pro Banco Fator, onde eu fiquei 10 anos, porque eu não teria como ser efetivado no Safra, correndo o risco assim, de eu ter que montar minha carteira de clientes, uma vez que eu não tinha cliente para prospectar, com 22, 23 anos. É, primeiro que você... Eu até falo, você pode até ter nascido bem, teu pai ser, né, no sentido de frequentar lugares de pessoas ricas, né, bem relacionado, teu pai ser uma pessoa influente. Com 22, 23 anos, dificilmente isso vai te ajudar tanto. Eu acho que você tem outros adjetivos ali, outros skills que são mais importantes nesse momento do que o networking da tua família. Porque o networking da tua família, ele te coloca na frente da pessoa. Mas dificilmente ela vai confiar naquele menino de 22, 23 anos para cuidar do dinheiro dela, né, nessa área que a gente está. Então, não é isso que é o mais importante. O mais importante é você, né, eu acho que trabalhar a sua comunicação, a sua postura, e ir construindo, né, relacionamentos, apostar lá na frente. É um investimento. É um investimento. Eu acho que se você gosta dessa área, se você entende que essa é uma profissão que te agrada, é uma corrida, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, hoje, o mundo de assessoria independente permite que a molecada entre já recém-formada, com 20, 21 anos, comece num processo de SDR, assessor júnior, cuidar de uma carteira de clientes menores. Lá atrás não existia. Então, até você virar gerente de contas, era um processo interno ali de back-office, de operacional, de agência, que demorava muito mais, né, para isso acontecer. Hoje, alguém com 22 anos pode estar tocando uma carteira de clientes, ok, faz parte desse mercado, né, desse mundo mais dinâmico. Mas de construir relacionamento e fazer com que o teu network te procure para investir com você, isso é um investimento de longo prazo, porque depende de uma coisa muito importante, que é a autoridade que você vai criar. As pessoas vão investir com você, de novo, elas podem... dificilmente a gente vai ter produto diferente, né? Então, eu não vou ter produto diferente para o cara, não, eu vou investir com um fulano de tal, porque só ele tem esse produto. No mercado financeiro, tudo é commodity, né? A plataforma é commodity, o produto é commodity, preço é igual. Então, a principal característica que a gente tem que transmitir é confiança, relacionamento, capacidade técnica de explicar, Qualidade, comunicação, postura, né? Então, qualidade no atendimento. E aí eu acho que isso foram os skills que eu fui treinando ao longo do tempo. Acho que eu sempre tive, né, uma facilidade para me comunicar, para fazer novos amigos, para me aproximar das pessoas. Eu sempre circulei bastante por várias turmas de amigos, né? Nunca fui aquele cara de 1, 2 amigos só. Sempre estava em contato com várias turmas ao mesmo tempo, várias tribos de vários gostos, de várias... Mas você sempre caçou essas oportunidades? Era natural, cara. Assim, tipo, eu tinha a turma do colégio, eu tinha a turma aliás, que são meus amigos até hoje. Colégio, a faculdade, aí a turma da turma de alguém. Então, assim, eu sempre fui um cara de fácil relacionamento. E que sabia preservar, né? Que de alguma forma mantinha todos os contatos aquecidos, né? Falando aqui o mundo do CRM, do comercial, né? Mantinha meus leads aquecidos. Isso é De tempos em tempos, mandava e-mail, mandava uma mensagem, chamava para sair, convidava para não sei o quê. Sempre gostei de fazer festa de aniversário e chamar todo mundo. Investiu tempo nesse relacionamento. De forma natural, mas sempre fiz. E eu nunca fui, assim, isso também não tem muito a ver com de fato, eu acho que ser o cara preocupado com a pessoa, assim, que tem assuntos, conversas, né, que quer saber da vida da pessoa, do pai, da mãe, que manda. Não é isso. Eu acho que não precisa ser essa pessoa, né? Eu acho que você precisa, de alguma forma, manter interesse pela pessoa. Um interesse genuíno de, como é que você tá? Onde você trabalha? Saber onde a pessoa trabalha, o que ela faz, algum objetivo dela e, de alguma forma, poder manter esse relacionamento aquecido. Então, isso foi natural para mim, me ajudou muito. De novo, eu acho que tem questões de postura,
de como você se apresenta, de como você fala sobre aquilo que você faz, que ajudam a convencer, né, que ajudam a transmitir a questão da autoridade. E aí, com o tempo, você vai só fortalecendo isso, né? Eu acho que Porque eu acho que a sua autoridade no assunto, a confiança que você passa, consegue converter esse networking que você tem em negócio. E a gente não vê sempre essas oportunidades se casando. E o seu networking, de certa maneira, teve uma importância para a vida também, não? sim, eu acho que tem até hoje, né? Eu acho que eu consigo ainda trazer novos negócios, me aproximar de pessoas, de áreas, de produtos, né? Enfim, meu relacionamento institucional com a XP, meu relacionamento institucional com o mercado. Mas, de novo, eu acho que a principal característica não é ter o relacionamento, não é ser o cara que vai atrás estrategicamente do network. Sim, quando você é colocado de frente de uma pessoa, né, você ter uma comunicação boa, né, você se interessar genuinamente por quem é aquela pessoa, o que que ela faz, gravar, né, ter, eu acho que no meu lugar a memória ajuda muito, mas as pessoas não podem depender só da memória. Eu tenho memória muito boa, então eu sei, né, eu consigo armazenar muita informação sobre tudo, e historicamente, enfim. Mas todo mundo tem tecnologia hoje, né? O CRM, né, tá aí, Salesforce e todas as marcas de CRM para ajudar. Se a pessoa não tem memória, então não conte com a memória, conte com a memória do computador para ajudar nesse processo. Porque comercial é isso, né? A gente precisa estar se vendendo o tempo inteiro, e aí não é venda do produto, é a venda de como você é como um profissional, né? Se você é um profissional bem-sucedido, se você é um profissional que fala, né, com uma certeza, com postura bacana, que sabe dissertar um pouco sobre todos os assuntos, que se interessa em ouvir a pessoa, né? Eu falo que tem muitos erros. Existe um erro muito comum que muitos assessores, que muitos gerentes que já trabalharam comigo cometem, que é a ansiedade de falar o que sabe, né, de vender o produto da vez ali para o cliente. E não ouve o cliente, não escuta, né? E aí vai atropelando, o cliente não prestou atenção, não se sentiu, não sentiu ali Entendido, cuidado. a conexão, né? E quando você entra numa conversa, que é o tal do rapport, né? Quando você entra numa conversa, pergunta primeiro o que a pessoa acha, o que ela está pensando. A partir disso, você cria a tua narrativa em cima do que ela acha, do que ela pensa, vai facilitar muito a conexão naquela próxima meia hora de conversa, né? Agora, se você já chega querendo apresentar, querendo fechar negócio, já sai falando, você nem gerou conexão. Provavelmente o cara já foi embora, já não aguenta mais aquela conversa, a chance de você fechar um negócio é menor, né? Então, eu acho que, de novo, volta no ponto do interesse pelas pessoas, né? Antes de sair falando, calma, né? Pergunta o que ela quer, como ela é, né? O que que ela pensa, qual o objetivo dela. E aí, a partir disso, você constrói a tua narrativa. Então, ter narrativa vasta ajuda muito, né? Assim, se for para alguém investir, de novo, você me perguntou sobre o começo de carreira, eu acho que assim, pô, vai ser só, vai ser sócio de clube, vai não sei o quê, para criar network. Eu acho que antes de investir dinheiro nisso, as pessoas deveriam investir na comunicação. Eu acho que a comunicação, o jeito de falar, o jeito de se comunicar, técnicas para isso vão ajudar muito mais no início da carreira de um comercial do que simplesmente ter relacionamento. Eu posso te dar 1000 leads para você trabalhar, mas se você tiver uma taxa de conversão muito baixa, você está desperdiçando tempo, né? É melhor ter menos leads, mas com uma taxa de conversão maior, né, do que o contrário. E como é que você vai ter uma taxa de conversão maior? Quando você tiver mais domínio sobre a situação, né? Com você direcionar o cliente para, né, para conversa, você gerar conexão, você ser uma pessoa que o cara sinta confiança naquilo que você fala, né? Naquilo que você está mostrando, vendendo, enfim. Eu ia pedir para você uma dica para quem está começando e você já deu a dica, investir em comunicação. Mas para encerrar o nosso podcast, eu quero fazer aí um exercício com você. Nessa memória me veio aqui agora, de bate-pronto, essa pergunta. Tem algum conselho ou alguma dica ao longo desses últimos anos que te deram e que te marcou, foi importante?
Alguma conversa, algum momento, assim, E que que como assessor ou como tanto faz, ou como assessor ou como empreendedor? é, eu deixa eu pensar aqui, como assessor, eu acho que, eh Porque às vezes a gente lida com alguma situação, né, as pessoas acham que a construção de uma carreira é feita só de momentos bons, né, de um profissional bem-sucedido, só que não, às vezes acontece alguma situação muito ruim com um cliente que é muito importante, e aquela situação te faz repensar em algum aspecto do seu atendimento e te leva, né, para alguma melhoria. Eu acho que esse é um ponto que é importante, né, dentro da assessoria de você reverter rápido, aprender com os erros, né, para que esses erros não se repitam e se alastrem ao longo da eu acho que, eu não sei se, enfim, como é que de fato eu aprendi isso, assim, eu não lembro de alguém ter, né, me explicado, mas foi algo que eu percebi e que quando eu passei a ter esse comportamento, eu acho que ajudou mais e eu tenho, né, de alguma forma eu tento ensinar isso para os novos assessores, né. Eu acho que no começo da carreira, no começo ali do desafio de se montar uma carteira, de se convencer um cliente, eh e eu acho que isso está muito ligado à idade, à maturidade, existe uma percepção do assessor que ele tem que mostrar que ele é bom, né, assim, para o cliente, né, de que ele está com a razão, de que aquela sugestão dele é, né, que ele estudou, que ele foi a fundo, que ele, e ele acaba naturalmente escutando menos o cliente ou até querendo por várias vezes convencer aquele investidor de que, né, ele está certo. Então, assim, a conversa é, né, o relacionamento, o que que acontece, né? Como a gente vive um mercado muito dinâmico, muito volátil, por mais que a gente esteja certo 70% das vezes, né, se a gente fizer muito bem o nosso trabalho, existem 30% das vezes que a gente não está. E aí, nesse momento, é onde a gente vai ser colocado à prova com o cliente, porque o cliente a gente vai ter que descobrir qual é o grau de tolerância do cliente, quais são os inputs que ele vai te dando ali na conversa, que você tem que mudar o teu direcionamento. Quando você não tem maturidade para isso, você acaba o tempo inteiro tentando reforçar que você estava certo. Não, mas olha, o produto é bom, o mercado vai mudar, e não sei o que. Aí passa um mês, né, a carteira do cliente foi mal e o assessor está ali. Não, mas ó, a gente conversou com o gestor, paraná, paraná, é isso, vai mudar. O que que acontece? Na terceira vez, na quarta vez, o cliente nem vai te procurar mais. Provavelmente ele vai tomar a decisão de mudar, porque aquilo não tem a ver com você, tem a ver com ele. Né? Ele não tem tolerância para aquilo. Ele já tentou te falar que ele preferia ter outro produto na carteira, por mais que esse fosse bom no futuro. Assim, ele pode se arrepender de ter caído fora, mas ele prefere ter essa mudança, né? Essa... ele se sente mais confortável sem Então, aquele risco. eu falo para os assessores: ok, você fez a sugestão, a carteira foi alocada, passou um mês, não andou para o lado que você queria e você já percebeu que o cliente, né, que o investidor não está confortável, não fica teimando, assim, não fica tentando convencer ele que vai ser um produto bom no longo prazo, por mais que possa ser de fato, que tenha várias evidências para isso, porque pode ser que no longo prazo esse cliente não esteja mais com você, né? O grau de tolerância ao longo prazo de cada investidor é diferente, né? E o mercado pode continuar errado por tempo de mais do que aquela pessoa esteja disposto. Então, acho que isso foi algo que eu só aprendi com o tempo e que é engraçado, né? Porque quanto mais tempo eu tenho de mercado, naturalmente eu deveria ter mais experiência para convencer alguém, né, de que aquele produto é bom. Eu provavelmente ficaria mais vaidoso de, olha, não, isso A daqui eu capacidade de sugeria melhor. argumentação vai, Vai né, aumentando, o teu melhorando. repertório aumenta, É. tuas análises também ficam melhores, né, de ler mercado e ler tendências, mas para mim foi justamente o contrário. Pô, tá bom, Porque você tá lendo as pessoas. porque é isso, a partir do momento que eu passei a respeitar muito mais o que o cliente quer do que o que eu acho que vai ser melhor para ele, a minha relação com os clientes ficou muito mais duradoura, né? E aí muitas vezes assim, a carteira pode estar tá indo mal, mas se está alinhado com o cliente,
ele não liga querendo brigar, ele liga ali pedindo uma ajuda, perguntando sua opinião, vai te indicar cliente mesmo assim, né? Vai indicar novos contatos para você. Então, acho que é isso. Eu acho que pro assessor, por mais que ele tenha qualidade técnica, conhecimento, que ele vá a fundo, a habilidade esse comportamento de ouvir e aceitar a opinião do cliente, do investidor, por mais que eu não concorde, por mais que eu acho que não é exatamente o melhor portfólio do mundo, é algo que me veio com o tempo, mas que eu tento antecipar para os mais novos. Ó, eu sei que você está aí na faculdade, que você está cheio de informações e que você sabe, que você estudou, mas é isso. Respeita a decisão do cliente, que é muito mais fácil por conta da confiança do relacionamento mais alinhado, ele se manter seu cliente no longo prazo, do que esse sobe e desce. Uma hora ele ganha, outra hora ele perde, e ele sente que você está puxando para a sua opinião e não para o que ele gostaria que fosse feito. Então, acho que isso, com o tempo, ficou muito claro para mim. E como aqui nós estamos falando de servir, né, nosso mercado de serviços, né, na essência, a gente tem que servir ao cliente. Eu acho que está muito alinhado com essa questão de servir o cliente, né, de ouvir o cliente, de escutar, de orientar os seus objetivos na mesma direção, né, saber fazer essa leitura. Quero te agradecer por esse bate-papo, por essa aula que você me deu aqui. Adorei. Espero que ajude, né, a turma, aos novos empreendedores, aos novos assessores da Veda. Sem dúvidas. Que nos ajude, que ajude também, acho que um pouco mais aí, né? Acho que a nossa missão também como empreendedor é ver, como eu falei, né, o Brasil crescendo cada vez mais nesse sentido. Obrigada, Rui. Eu quero agradecer você que ficou aqui com a gente nesse episódio do podcast. E também não esqueça você de seguir o nosso canal e curtir os nossos vídeos. Até a próxima. Valeu!